Olá, queridos irmãos e irmãs, finalmente chegamos na Semana Santa. Estamos inaugurando a semana mais importante para nós cristãos, para nós católicos, de todo o ano litúrgico. E a Semana Santa se abre com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. É chamado Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor porque hoje, como o primeiro evangelho, que nós vamos ver, que é Lucas capítulo 19, versículos de 28 a 40, nesse primeiro evangelho nós vamos ver a entrada de Jesus da cidade de Jerusalém. No evangelho da missa, propriamente dito, é o relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam só vocês. Então, na entrada de Jesus em Jerusalém, já se antecipa o que lá vai acontecer na sexta-feira, que no caso é a prisão, julgamento, condenação, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje eu vou comentar aqui com vocês o primeiro evangelho, o evangelho propriamente dito de Ramos, da entrada de Jesus em Jerusalém. Porque na sexta-feira da paixão, eu comentarei, propriamente o evangelho daquele dia, o evangelho que narra a paixão de Jesus mesmo, que eu acho que fica mais apropriado. E para esse domingo de Ramos escolhi o seguinte tema: Jesus, o Messias contra as expectativas. Vou repetir: Jesus, o Messias contra as expectativas. No domingo de Ramos, a igreja nos apresenta na liturgia a entrada de Jesus em Jerusalém, segundo o evangelho de Lucas, capítulo 19, repito, versículos de 28 a 40. Para entender o que o evangelista nos escreve, devemos ter em mente a profecia do livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Leiamos esta profecia que nos faz entender aquilo que o evangelista desenvolverá mais tarde. Abre aspas. Enche-te de grande júbilo, filha de Sião, isto é, Jerusalém, mas também indica todo o povo. Continua, abre aspas. Prorrompem gritos, filha de Jerusalém, eis que teu rei vem a ti, ele é justo e salvador. E até aqui, essa era, de fato, a expectativa que se tinha do rei, do Messias, do libertador de Israel. Mas então Zacarias apresenta algo novo, uma imagem sensacional. Vamos abrir aspas de novo, citando Zacarias. Humilde e montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Fecha aspas. Ora, a montaria real era geralmente a mula ou o cavalo, naquela época. Nunca antes um rei foi visto montado num jumentinho. O profeta quer indicar que existe uma forma de ser Messias completamente diferente do que se esperava. Um Messias modesto, um Messias humilde, um Messias que monta a montaria que era aquela do povo. Mas não só isso. Abre aspas novamente. Exterminarei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Fecha aspas. As carruagens são as carruagens de guerra. Prossegue Zacarias profetizando. Abre aspas. Será exterminado o arco de guerra e ele falará de paz às nações. Fecha aspas. Esta foi a profecia de Zacarias. Mas uma profecia que havia sido deixada de lado. Porque o Messias que havia de vir devia ser filho de Davi, na mentalidade dos judeus. Isto é, alguém como o grande rei que conseguiu unificar as tribos de Israel através do poder, força e violência. E que restaure o extinto reino de Israel. Leiamos então como o evangelista nos apresenta tudo isso. Comecemos pelo versículo 28 do capítulo 19 de Lucas. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Há aqui uma informação que falta na tradução do nosso lecionário, que é a seguinte: depois dessas palavras. Ora, essa expressão se refere às palavras com as quais Jesus contou a parábola das minas, a parábola dos talentos, que está em Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 27, em que há um grupo de pessoas que não quer que um tal seja nomeado seu rei. Então, há a rejeição da realeza, que antecipa o que será a rejeição pelo povo de Jesus como rei. Essa é a etapa final de sua jornada. Continuemos. Leiamos agora os versículos de 29 a 30a de Lucas. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo:
ide ao povoado ali na frente. É uma característica de todos os evangelistas nunca fazer alusão à morte de Jesus sem então se referir à sua ressurreição. Se Jerusalém é a cidade onde Jesus será assassinado, Betânia, que é aqui mencionada, será o lugar da ressurreição e ascensão de Jesus. A aldeia nos evangelhos tem sempre um significado negativo. A aldeia é o lugar da tradição, o lugar onde sempre se veem as novidades com desconfiança. Portanto, essa imagem da aldeia é a de um lugar preso ao passado e que rejeita o novo. Vejam só vocês. Prossigamos lendo a segunda parte do versículo 30 do capítulo 19 de Lucas. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Pois bem, nesta passagem é importante o uso do verbo desamarrar, que será repetido bem 4 vezes. Qual é o significado que o evangelista quer dar a isso? Que em si parece até uma coisa ilógica. O que é que eles têm que desamarrar? Ora, eles devem desatar a profecias de Zacarias, que estava como que acorrentada, amarrada, porque eles não queriam um Messias modesto, um Messias de paz, como tinha profetizado Zacarias. Isso devem desatar, mas são os discípulos que devem ser convencidos disso primeiro. Prossigamos. Versículos de 31 a 35a. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Dissemos que o discurso parece irreal e ilógico. De fato, é um discurso irreal. Mas o evangelista, mediante essa falta de lógica da narrativa, quer que compreendamos o significado. Jesus desamarra essa profecia que ficou amarrada porque a ninguém interessa um rei assim. E enquanto os senhores, ou seja, os donos, amarram, o Senhor Jesus é quem solta. Vejam só esse jogo. Versículo 35b a 36 leremos agora. Então puseram seus mantos sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. O manto, no simbolismo judaico, indica a pessoa, a identidade da pessoa. Então os discípulos aceitam esse Messias da paz e o colocam sobre o jumentinho, esse veículo de paz. No entanto, há outros que não entendem isso, pois recordam o ato de entronização do rei, quando o povo estendia o manto no caminho. O manto, como dissemos, indica a pessoa, e o rei passava por cima desses mantos, seja a cavalo ou a pé, e isso significava a submissão do povo àquele rei. Essa ambiguidade no texto levará ao trágico fim de Jesus quando ele for abandonado. Quando percebem que Jesus não é o rei, o Messias, o libertador, o vencedor com violência, o mesmo povo que agora o aclama será quem gritará: crucifica-o, como veremos na Sexta-feira Santa. Prossigamos, versículos de 37 a 38. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E aqui está a citação de um salmo, o Salmo 118, aquele da entronização do Messias. E em seguida o evangelista acrescenta o anúncio que os anjos fizeram aos pastores para indicar o nascimento de Jesus, paz no céu e glória nas alturas. Jesus é o Messias de paz, é o Messias que é dom de Deus. Esta aclamação por parte dos discípulos provoca a reação furiosa dos fariseus. Vejamos agora o versículo 39.
Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Este verbo repreender é usado para demônios, os endemoniados. Para os fariseus, então, é como se os discípulos de Jesus estivessem possuídos por uma ideologia demoníaca, aclamando um Messias não violento. E eles não aceitam isso. Vejamos agora o versículo 40, que é o encerramento deste evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. E se refere a uma profecia conhecida, a do profeta Abacuque, capítulo 2 do seu livro, versículo 11. Profecia essa na qual as pedras clamam contra a injustiça. A injustiça será a morte do Messias libertador. Após essa belíssima reflexão que nos foi proporcionada por Frei Alberto Maggi, faço eu agora as minhas considerações sobre esse evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, que é o primeiro evangelho do Domingo de Ramos. E começo com uma frase extraída do Salmo 118, versículo 22 da Bíblia, que diz: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Vou repetir. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Decepção também pode matar. Sim, a decepção das autoridades religiosas de Israel e das elites que as apoiavam foi muito grande em relação a Jesus. De nenhum modo ele se encaixava no tipo de Messias esperado, seja pelo povo, seja pela alta sociedade. Contudo, há uma grande diferença. Enquanto as autoridades religiosas estavam determinadas a desaparecer com Jesus, esse falso Messias, o povo mais humilde se sentia muito bem, protegido, acolhido e valorizado ao lado de Jesus. Jesus era um incômodo, era desconcertante, especialmente para a elite social, não para o povo em geral. É por isso que a sua entrada em Jerusalém não possui nada de triunfal, mas entra na cidade como um camponês galileu solidário com o seu povo. Com esse gesto, ele buscou ao mesmo tempo, primeiro, instruir o povo sobre o tipo de Messias que ele era. Por isso, ele desamarra a profecia esquecida de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, ao escolher entrar na cidade montado sobre um jumentinho. Segundo, provocar as autoridades religiosas definitivamente. Tanto é verdade que os fariseus reagiram a todo aquele evento. Jesus prefere ser aclamado pelo povo, pelos últimos, do que agradar aos que detinham o poder religioso e ideológico consigo naquela época. Há dois aspectos nesse relato que comparecem nos 4 evangelhos, o que é algo raro e significativo. Vejamos. O primeiro, eles associam a entrada em Jerusalém e o que se passará lá com a morte e ressurreição de Jesus. A atuação violenta de Jesus no templo, criticando a instrumentalização comercial da fé e a corrupção em geral lá praticada. João é o único que antecipa essa cena. Ao invés de colocá-la no início da última semana de Jesus em Jerusalém, ele coloca essa cena da expulsão dos vendedores do templo no início da atividade pública de Jesus. Mas traz essa cena. A ameaça ao templo é o principal motivo para o julgamento e condenação de Jesus. Segundo aspecto que é comum nos 4 evangelhos, a aclamação que o povo cantava ao acompanhar a entrada de Jesus em Jerusalém é a mesma. Abre aspas, bendito que vem em nome do Senhor, baseando no Salmo 118, versículos de 25 a 26. É a aclamação do povo ameaçado e assediado, que se vê em perigo e sem esperança. Jesus é solidário com os últimos, é esperança especialmente para eles. Esse evangelho que abre a Semana Santa nos deixa, portanto, queridos irmãos e irmãs, um importante e sério questionamento. O Jesus Cristo no qual cremos
é o mesmo que entrou em Jerusalém na semana derradeira de sua vida? Com a visão, vivência e prática religiosa que eu tenho hoje, sinceramente, eu estaria de qual lado durante essa entrada de Jesus em Jerusalém? Será que eu estaria ao lado do povo simples que compreende e acolhe o Messias humilde e pacífico que é Jesus? Ou eu estaria ao lado dos fariseus, que preferem um Messias guerreiro, nacionalista, violento, conquistador e pertencente à família real? Deus se encontra na pessoa, na vida, na humanidade de Jesus. E no respeito, bondade e carinho a todos os seres humanos. Não podemos nos esquecer jamais disso. E agora concluamos essa nossa reflexão do Santo Evangelho com esta oração que já começa a aparecer aí na tua telinha e que eu convido você a rezar comigo. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta é a oração da coleta da missa desse domingo de Ramos, ano litúrgico C. Um abraço carinhoso a todos vocês que nos acompanharam. Beijo no vosso coração. Que todos tenhamos uma santa semana de verdade. E até a reflexão da Quinta-feira Santa, se Deus quiser.